O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou hoje oficialmente o Conselho da Paz para reconstruir a faixa de Gaza. Em cerimônia dentro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump disse que o Conselho terá aval para fazer tudo o que quiser na região. A ideia do republicano é construir o que ele chama de Nova Gaza, um projeto com diversos arranha-céus e polos turísticos na enseada do território palestino. Trump será o presidente vitalício do órgão e o único com o poder de veto. Opositores ao projeto dizem que o americano quer esvaziar a ONU com a criação desse Conselho da Paz. Mas Trump disse que a ideia é reconstruir a região em conjunto com as Nações Unidas. Durante o discurso, o republicano afirmou que o Conselho não vai se dedicar apenas a Gaza, mas não deu muitos detalhes sobre a expansão para outras áreas. Cerca de 30 líderes mundiais participaram da cerimônia ao lado de Trump. O presidente Lula foi convidado para integrar a iniciativa, mas ainda não respondeu ao convite do americano. Vamos conversar agora com Leonardo Paz Neves, professor de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Hora News. Boa tarde, Tuná, e todos estão aqui com a gente no Hora News. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Vamos discutir esse assunto sobre o Conselho, não é mesmo? Esse grupo que o presidente Trump quer formar para reconstruir Gaza. O senhor acredita que essa atitude é uma forma de acabar com os conflitos na região? Veja bem, eu acho que em que pese que nós tenhamos que, enfim, abraçar todo tipo de iniciativa nova, fora da caixa, que vise tentar acabar, mitigar a questão do conflito, essa não tem um plano muito claro para isso, né? Quer dizer, eu acho muito chocante você ter um plano em que, pelo que a gente viu hoje, mais tarde eu pude assistir hoje mais tarde o lançamento, mais cedo o lançamento, a gente falou de um plano de mercado imobiliário, né? Construção de aeroporto, porto, hub de transportes. Em nenhum momento foi dito quem vai governar a Gaza. Em nenhum momento foi dito qual vai ser a estrutura, como está vendo agora aí na tela, né? Não foi dito nem quem vai ser, qual a estrutura constitucional, vai ter parlamento, não vai ter parlamento, vai ter um presidente, vai ter um primeiro-ministro, vai ter um... Não sei, sabe? Então, eu acho que é um plano ainda muito incipiente, me parece, foi muito pouco demonstrado como vai funcionar, os 3 níveis dos conselhos, né, sendo o nível maior, o nível mais alto de responsabilidade, o Board of Peace, que vai ser presidido pelo próprio Trump de maneira vitalícia. Então, eu acho que muito tem se dito em relação, por vários especialistas, que a intenção do Trump é um pouco de substituir a ONU de maneira geral como um todo. Eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que o Trump, na verdade, ele está criando basicamente um fundo multibilionário, fundo com um membro permanente tem que pagar $1 bilhão. O Jared Kushner, né, que é o marido da filha do Trump, o genro do Trump, explicou mais ou menos tudo que ele estava querendo fazer e toda a lógica dele incluía a ideia de trazer investidores privados para esse processo nos próximos 100 dias. Então, ele está criando para ele uma vaga num conselho vitalício, uma vaga vitalícia num conselho multibilionário que está focado fundamentalmente no mercado imobiliário, em construir Gaza e, de repente, outros lugares. E ele terá total controle sobre esse fundo. Então, e que isso certamente também um conflito de interesse, porque ele vem desse setor, o próprio genro dele também tem empresas nesse setor. Então, eu vejo não como, lamentavelmente, uma proposta para tentar lidar com as causas raízes do conflito, mas sim uma proposta que vai beneficiar ele privadamente na hora da construção de todos esses empreendimentos. E, professor, quais são as implicações diplomáticas e jurídicas de um órgão internacional aí ter um presidente vitalício ali daquela área? Bom, eu não tenho lembranças de nenhum órgão internacional que tenha presidente vitalício, né? O que eu acho, assim, não é inovador você ter, de fato,
um órgão paralelo, ou uma instituição, um conselho paralelo criado para efetivamente, como eu posso dizer, gerir algum tipo de conflito. A gente viu recentemente, a gente viu há anos atrás a criação do grupo da Contadora, o grupo do Rio, resolvendo questões, diálogos com problemas de conflito aqui na América do Sul e América Latina, América Central mais especificamente, com o grupo da Contadora. O grupo do Rio ajudou a resolver a questão entre Equador e Colômbia em 2008. Então, conselhos e grupos alternativos em paralelo com a ONU, com a OEA, no caso aqui das Américas, já trabalharam e já ajudaram a tentar lidar com conflitos. Então, não é inovador essa ideia. Agora, a criação de um conselho com esse perfil, com uma presidência vitalícia, isso é um pouco estranho, né? Quer dizer, numa lógica de conselhos internacionais, em que presidentes vão, na realidade, que representam lá são os chefes de Estado e não pessoas no seu CPF. Então, o perfil desse grupo ele é um pouco sui generis e vamos ver como é que ele vai funcionar. Só para a gente deixar claro aqui, professor Leonardo, assim, porque essa administração vitalícia fica valendo até mesmo depois que ele sair da Casa Branca, é isso? Ele continua mandando ali naquele local, na faixa de Gaza, é isso? Entendemos que sim, foi o que ele deu. A gente não tem nada escrito nesse sentido, mas é o que ele deu a entender até agora. Assim como todos aqueles chefes de Estado que hoje vão botar 1 bilhão. O que também é muito diferente, né? Você imagina, um chefe de Estado hoje, imagina o presidente Lula, coloca 1 bilhão para fazer parte desse assento, né? Desse conselho com assento permanente. É o presidente Lula na sua pessoa que será vitalício nesse conselho ou será o cargo da presidência da República no presidente do momento que será o titular desse assento permanente? Não está claro para mim também. Exatamente. A gente estava mostrando agora as imagens de uma projeção de como ficaria Gaza. Vamos ver se a gente consegue colocar na tela aqui para o pessoal que está acompanhando a gente às 4h15 aqui no Hora News. Aí, essa imagem. Vamos lá, professor. A imagem anterior, a gente consegue ver ali uma orla muito bonita. Lembra, assim, né? Tem um quê, vamos dizer assim, de Dubai, com arranha-céus, né? Prédios espelhados, muito bonitos. Agora, a pergunta que eu acho que muita gente se faz é: esse plano de reconstrução de Gaza dialoga com as necessidades humanitárias e também políticas, as necessidades do povo palestino que vive nessa região? Vamos lá, eu acho que para chegar naquela fotografia ali que a gente viu de prédios super futuristas, você geralmente tem que resolver as questões minimamente humanitárias, né? Eu acho que ainda tem um longo prazo para a gente chegar nesse problema. Hoje você tem quase 80% de Gaza completamente destruída, você tem uma questão muito problemática da própria população que não tem casa efetivamente, você tem que realocar esse pessoal. Então, eu acho que de novo, há um problema grave de início nesse plano para mim, é de você já pensar em toda a construção, mas você não tem ideia da gestão da coisa. Quem administra a Gaza? Como os indivíduos em Gaza vão se autodeterminar, poder votar em alguém para poder definir quem vai ser o seu líder, de quanto em quanto tempo, como vai ser a votação, vai ter algum tipo de tribunal, enfim, vai ter algum tipo de parlamento. A gente não tem nenhuma noção em relação a essa infraestrutura institucional que é mais importante e mais complexa de ser resolvida. E você construir prédios assim é bem mais fácil do que você construir a infraestrutura institucional necessária para você poder administrar a Gaza. É isso que está faltando e não é à toa que você tem a maior parte dos principais países do mundo que ainda não aceitaram fazer parte desse conselho, porque eles estão vendo que falta ainda o pilar central e mais importante de qualquer iniciativa para tentar lidar com as causas raízes do conflito. Na sua experiência, assim, qual será a adesão desses países, né? Vão entrar neste Conselho da Paz criado por Trump ou os países vão ficar aí com receio, né, mesmo de tudo isso que ele pretende fazer lá? Vamos lá. Eu acho que é um caso muito específico, né? Porque o Trump ele não joga o jogo com as regras que a gente costumava jogar. Você vê que na foto ali, no VT, você não tinha nenhum grande líder, né? Líderes de grandes economias ali. Você não tinha o Japão, você não tinha nenhum líder da União Europeia, enfim, Canadá, o próprio Brasil, Rússia, que foi convidado. Então, você tem um problema nesse contexto que os principais líderes que estão, de maneira geral, lidando de uma forma um pouco mais concreta com a produção, que tem, de certa maneira, um compromisso com
com lidar com o conflito e reconstruir, basicamente estão preocupados com isso. Eu acho que esse conselho é um pouco uma armadilha. Você vai ver na foto que basicamente a maior parte dos líderes que estão ali ou são do Oriente Médio e tem um interesse muito forte no que está acontecendo ali, direto no que está acontecendo ali, porque reverbera no país deles, ou por alguns presidentes que basicamente estão querendo demonstrar o máximo de lealdade possível ao Trump. Você viu o presidente argentino, por exemplo, foi lá, inclusive, ao assinar a sua adesão, já botou à disposição dos Estados Unidos o seu porto de Ushuaia, lá ao sul, que é um dos portos mais importantes do hemisfério sul, porque é o mais próximo ali da Antártica, e é importante para suprimentos. Então, eu acho que quem está ali está um pouco preocupado mais em demonstrar o máximo de lealdade possível para o Trump do que qualquer outra coisa. Eu acho que no caso do Brasil, por exemplo, e outros países, como França, Alemanha, Canadá, entre outros, esse órgão ele é um pouco uma armadilha, né? Porque fosse ele criado por uma outra pessoa qualquer, uma outra entidade qualquer, eu imagino que esses presidentes desses países, líderes, recusariam simplesmente sem nenhuma grande questão. O problema é, recusar hoje esse convite que o Trump fez pode ser problemático. Você vê que no caso da França, por exemplo, o Trump já brincando, mas com aquele tom de ameaça que lhe é peculiar, ele já disse que o Macron, que havia dito que não queria fazer parte do Conselho, ele taxaria espumantes, champanhes e vinhos franceses em 200% nos Estados Unidos. Então, ele usa a economia americana, a máquina americana, para punir o Macron por não entrar no conselho dele. Pensa no presidente Lula, por exemplo, que foi convidado. A gente está numa tendência positiva de relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos, vindo de um momento muito problemático no meio do ano passado, quando membros da família Bolsonaro fizeram um lobby muito forte para o Brasil ser taxado, entre outras punições, como vistos e a lei Magnitsky, na burocracia brasileira, porque eles queriam tentar uma pressão norte-americana pela anistia, interromper o julgamento ou por uma anistia do ex-presidente Bolsonaro. Daquele momento de muita tensão, a gente conseguiu, desde então, criar uma distensão e entrar numa tendência positiva, em que o relacionamento entre os dois líderes, Trump e Lula, tem sido caminhando para o positivo. Uma recusa do Lula nesse momento pode andar casas para trás em todo esse jogo. Então, é um pouco uma armadilha. E quem participa também desse... Se é custoso você não entrar, também pode ser custoso você fazer parte, porque você vai ter que, basicamente, lidar com um conselho que tem uma série de problemas, pelo que a gente viu até agora, até porque muitas das informações em relação a ele não estão claras ainda, e porque a gente imagina que um conselho que talvez tenha um princípio problemático de focar em infraestrutura, que é o business, né, que é o negócio do Trump particular, que pode acabar favorecendo ele diretamente, pode ter questão de corrupção envolvida, e por último a gente sabe que qualquer membro do conselho não vai ter uma voz muito forte dentro do conselho presidido pelo Trump. A gente imagina que basicamente o Trump vai querer ter voz final em relação a tudo, então quem fizer parte desse conselho, no final vai estar sentando ali basicamente para legitimar as ideias, as iniciativas do Trump em relação a Gaza e outros conflitos que ele forem eventualmente administrar. Então eu acho que é um pouco uma armadilha. É ruim fazer parte, é ruim também fazer parte. O governo brasileiro ainda não se manifestou se vai entrar ou não vai entrar nesse conselho, mas a tendência, o que você acha, professor? Eu não vou apostar, porque, de novo, eu acho que é ruim fazer parte e é muito ruim não fazer parte, né? É difícil saber qual tipo de punição o Trump pode querer dar ao Brasil se o Lula sinalizar que não quer fazer parte. Eu suspeito que a única chance do Brasil não fazer parte desse conselho e evitar uma reação muito forte é se a recusa do Brasil acontecer no meio de um mar de recusas, né? Quando quase todos esses líderes da Rússia, China, Europa, Canadá, enfim, Austrália, todos eles forem recusando e o Brasil recusar junto, talvez o Brasil não seja um alvo nesse momento. Se ele recusa sozinho em determinado momento, eu acho que a chance do Trump querer punir o Brasil pela sua recusa é grande. E eu não queria estar no lugar do presidente Lula para decidir isso. É uma situação bem delicada, bem sensível, na verdade, né? Agora, quando a gente se depara com essa projeção de como ficaria Gaza, provavelmente, né, não dá para saber, será que os palestinos foram as pessoas que moram ali, que perderam tudo, família, casa, trabalho, perderam tudo, foram consultadas se elas querem realmente uma orla tão imponente, bonita,
Ou será que seria ali aquela orla toda chique, arrumada, luxuosa e assim lá no fundão, vamos dizer assim, as pessoas iam morar em situações bem mais precárias? Porque esta construção, essa reconstrução de Gaza, definitivamente não é para o povo que mora lá. Eu acho o seguinte, é muito difícil tentar imaginar, né, quer dizer, ficar no lugar de uma pessoa que está sofrendo há 2 anos numa situação de fome, de medo de morte em função do conflito, aquela coisa toda, de indo de escombro em escombro para poder dormir. Então, eu suponho que, obviamente, a pessoa vai querer morar num lugar desse, em que pese que, obviamente, ela não vai morar em nenhum desses prédios, né, quer dizer, a probabilidade de alguém que esteja em Gaza hoje morar em qualquer apartamento dessa figura me parece muito baixa. Agora, se você more numa casa humilde, que você tenha um salário digno, e você trabalhe, por exemplo, nesse ramo de transportes, nesses prédios ou coisa parecida, já é uma situação escandalosamente superior do que ela vive hoje. Então, eu suponho que se houvesse uma ideia de que vai acabar o conflito hoje e você amanhã vai ter uma vida não rica, mas digna, num contexto como esse, eu acho que aceitaria. Mas, de novo, isso convida a outro problema, quer dizer, qual é o tipo de participação que essa população vai ter na política? Por exemplo, quem vai definir como vai funcionar o plano de educação de Gaza, de saúde, hospital público, não é público? Quem que vai tomar conta disso tudo? Eu acho que eles gostariam de fazer parte desse processo. Então, é muito difícil você oferecer alguma coisa para eles na situação que eles estão. Óbvio que eles vão aceitar qualquer coisa, ou me parece que estariam próximos a aceitar qualquer coisa. Agora, as lideranças políticas de Gaza não foram consultadas e provavelmente não serão consultadas no curto prazo em relação a isso tudo. O que isso é uma das coisas que faz com que vários líderes tenham uma preocupação muito grande em relação a esse plano, é que ele não tem um elemento de autodeterminação no seu coração, e é fundamental em quase qualquer plano de reconstrução. Professor Leonardo, sim, é difícil a gente entender, eu acho que assim, é quase impossível entender a cabeça do presidente Donald Trump, mas assim, com todas essas movimentações, a criação do Conselho da Paz, como que fica, acho que um ponto muito importante, como que fica a imagem e o futuro também da ONU aí, que tem esse poder de resolver, não é mesmo, de ser a mediadora de conflitos globais diante de tantas interferências do presidente Trump? Vamos lá. Essa pergunta é muito difícil, tá? Eu acho que ela tem várias respostas importantes que não refletem geralmente sobre elas. Eu acho que a ONU é muito mais do que um resolutor de conflitos, né, no final das contas. Ela tem um conjunto de tarefas super importantes na FAO, por exemplo, lidando com segurança alimentar no mundo inteiro, na OMS, resolvendo questões de saúde, ou ajudando países muito vulneráveis a resolver seus problemas de saúde no mundo inteiro, criando padrões no Internacional do Trabalho, das telecomunicações. Então, assim, a ONU ela tem um escopo de coordenação de iniciativas globais, multilaterais, super importante, que geralmente, como tudo funciona, como tudo mais ou menos anda, a gente tende a ignorar, a gente tende só a olhar um pouco para o viés da ONU, a partir do Conselho de Segurança e Resolução de Conflitos. Isso, obviamente, também teve um papel muito importante nos anos 2000, 90, 2000, com críticas, na verdade, falhou miseravelmente em alguns conflitos, mas ajudou em outros, né? Então, eu acho que também, de repente, ela não funciona muito bem, mas ela ainda funciona alguma coisa e certamente já salvou muita vida. Então, acho que tem uma primeira parte que tem que ser pensada. Uma segunda parte é que a ONU, no final das contas, ela nada mais é do que uma plataforma, né? Quer dizer, a ONU não tem efetivamente um exército próprio, um orçamento próprio e tudo mais. Quer dizer, ela depende de doação dos países. Quem toma as decisões na ONU, no Conselho de Segurança, são os países, não é a ONU. O secretário-geral da ONU ele não vota lá se ele vai intervir ou não vai intervir num dado contexto. É os Estados Unidos, é a França, a Inglaterra, é a Rússia, entre outros. Então, também tem um pouco disso, né? A culpa não é da ONU de não intervir, é dos países que compõem o Conselho de não votarem de acordo com as necessidades que a comunidade internacional tem. Eu acho que esse é um ponto que as pessoas tendem a esquecer, e que eu acho que é injusto botar a culpa na ONU quando são os próprios países que votam contra ou a favor de intervenções. E, por último, sim, eu acho que
já há alguns anos, mas especialmente o presidente Trump, entre outros, como o presidente Putin também, tem tomado medidas unilaterais que, obviamente, tendem a enfraquecer o papel e a imagem da ONU, né? Quando eles vetam, por exemplo, ações super necessárias na Síria, há década, basicamente, que vive, mais de uma década que vive um conflito brutal, agora mais recentemente, em tese, o conflito caminhando para o fim, você obviamente enfraquece a ONU, mas quem está vetando efetivamente o papel da comunidade internacional nesse processo são os próprios países. Então, eles certamente estão contribuindo para o enfraquecimento da imagem da ONU, quando deveriam estar basicamente tentando apoiar que a ONU tivesse capacidade de atuar nesses conflitos. Agora, só para encerrar a nossa conversa aqui, professor, nós estamos falando aí de uma faixa de Gaza do futuro, um futuro que pode acontecer, próximo até, mas só para a gente atualizar quem está acompanhando o Hora News aqui com a gente, qual que é a situação hoje na faixa de Gaza? Hamas já saiu completamente daquele território? O desarmamento do Hamas já foi concluído ou não? O Hamas aceita? Como que fica assim? Foi consultado, né? Não sei, como que fica essa situação hoje? Como está hoje a faixa de Gaza? Vamos lá, a gente tem uma figura, né, uma foto muito clara do que está acontecendo, lá é muito difícil porque existem muitas restrições a acesso a informações oficiais. Mas o que a gente sabe na realidade, o conflito ele foi pausado, a Israel concordou com o cessar-fogo de recuar, ele ocupa mais ou menos metade hoje, ele recuou de algumas áreas, então ele ocupa cerca de metade de Gaza. Hamas continua lá, continua armado. A ideia do desarmamento, do eventual desarmamento do Hamas seria uma segunda parte do plano. O cessar-fogo ele visava basicamente a troca de prisioneiros, né? Então, para você, o Israel ter de volta as pessoas sequestradas no 7 de outubro e devolveria também para a Palestina pessoas que foram presas durante esse processo de ocupação dos últimos 3 anos. Bom, nesse contexto, então, o que você tem é uma situação um pouco de empate, né? Quer dizer, você não sabe muito bem para que lado vai. Há uma dificuldade muito grande da resolução de Israel aceitar sair completamente de Gaza e deixar Gaza para tentar ser reconstruída, num contexto em que o Hamas continue lá ainda, alguma estrutura do Hamas, que está muito deteriorada nesse momento, obviamente, mas continua com alguma estrutura ainda armada. Obviamente, isso dificulta a capacidade da resolução dos dois, porque o Hamas também não quer se desarmar por completo, porque na cabeça deles, eles são a resistência palestina em relação à ocupação de Israel. E muito dificilmente a gente consegue oferecer tanto para Israel quanto para palestinos uma completa garantia de segurança para os dois em relação a eles próprios. Então, eu acho que isso acaba travando um pouco esse problema. No meio do caminho, apesar do cessar-fogo, a gente tem visto na mídia internacional e também em redes sociais, por pessoas que estão lá no terreno, que tanto Israel quanto Hamas têm violado o cessar-fogo com alguma frequência, fazendo ataques esporádicos de um lado e de outro. Então, em que pese tem um cessar-fogo, lamentavelmente a violência, continua com morte dos dois lados. Professor Leonardo Paz Neves, muitíssimo obrigada por todas as suas informações nesta tarde aqui no Hora News. Volte sempre, viu? Muito obrigada. Nada, sempre à disposição. Obrigada, ótima tarde.